Página 17. A grande tribulação. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. Mateus capítulo 24, versículo 21. Após o arrebatamento da igreja, como vimos, teremos dois acontecimentos envolvendo os salvos nas regiões celestiais. Primeiramente, o tribunal de Cristo, onde os crentes achados fiéis receberão os galardões. Sequencialmente, entraremos para o festejo das bodas do Cordeiro, que retrata o nosso casamento espiritual e eterno com o Senhor Jesus. Porém, enquanto isso, aqui na terra, durante 7 anos sucessivos, dar-se-á a grande tribulação. A expressão a grande tribulação no grego quer dizer comprimir com força. É o retrato deste período mais angustiante que os homens experimentarão. Eu digo no que tange aqueles que estiverem aqui após o rapto da igreja de Cristo Jesus. Vamos conhecer os outros nomes atribuídos ainda à grande tribulação. Página 17, leiam comigo. 1, o dia do Senhor. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estes são os outros nomes atribuídos ainda ao período tribulacional. Agora vamos aos aspectos da grande tribulação. Vamos ler letra A. Ocorrerá logo após o arrebatamento. Leiamos Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Queridos, definitivamente a igreja de Araruama não passará pela grande tribulação. Amém? É ponto determinante. Não caia no logro, na falácia de ensinos que estão ministrados até pela TV por pessoas aparentemente capacitadas, que dizem que a grande tribulação vai durar 10 anos e meio e que a igreja terá que passar parte deste período aqui na terra, ou seja, no fogo tribulacional. De forma alguma, eu, você, cada um de nós, não vamos conhecer os horrores tribulacionais. Vamos provar da glória de nosso Deus. Isto sim. Letra B. Durará 7 anos. Vamos ler Daniel capítulo 9, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vejam o que Daniel disse. E ele, quem? O anticristo, firmará um acordo com muitos por 1 semana. Esta semana não é de dias, mas sim de anos. Tanto é que ele se utilizou do vocábulo hebraico Shabuah, que indica anos. Portanto, 1 semana de anos totaliza 7 anos. É o tempo de duração da grande tribulação. Mas ele nos fornece um detalhe muito importante. E na metade da semana ele vai romper o acordo, vai quebrar a aliança. Metade de 7 é quanto? 3,5. Então vejam, a grande tribulação durará 7 anos, porém ela vai se dividir em 2 fases de 3 anos e meio cada. A primeira fase tribulacional será reconhecida como um período de falsa paz ou falsa prosperidade. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Quando a grande tribulação iniciar-se, o mundo vai alcançar grande modernidade, grande avanço tecnológico. E um cenário de sucesso aparente estará presente. E uma falsa paz haverá de se manifestar. Mas todo esse cenário é quebradiço, é frágil, é enganoso, não é real. É a fase do engano. Passando a primeira fase, ou seja, os 3 anos e meio iniciais, aí o anticristo vai romper o acordo. E aí essa estrutura quebradiça vai se romper.
E inicia-se a segunda fase tribulacional, que também será de 3 anos e meio. Aí ele vai perseguir os judeus e a igreja apóstata, que vai ser formada por crentes lamentavelmente rebeldes, descuidados, dormentes, que não se aplicam a fazerem a obra do Senhor. Estes formarão a igreja apóstata no início da grande tribulação. Recapitulem comigo. Quantos anos vai durar a grande tribulação? Dividido em quantas fases? De quantos anos cada? Ótimo. Letra C, vamos lá. Será um período de grande aflição. A referência é da abertura, não vamos lê-la não, nós já lemos. Olhem, volto a dizer, a expressão a grande tribulação no grego quer dizer comprimir com força. Pegue uma laranja, corte ao meio. Pegue uma parte da laranja, coloque contra o espremedor manual elétrico e você vai ter ali a ilustração do que vai ser a grande tribulação. Deus vai comprimir com a força da sua ira aqueles que aqui estiverem. Em contrapartida, nós, os salvos do Senhor, estaremos nas bodas do Cordeiro com Cristo Jesus, no nosso casamento com o amado das nossas almas. Letra F, ou melhor, letra D, será o período do derramamento da ira divina. Isaías 26, 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas. Sobre ti esconde-te só por um momento, até que passe a ira. O curioso e edificante é que este versículo também é uma prova incontestável de que a igreja não passará pela grande tribulação. Agora sim, letra E, vamos ler? Será um período de angústia de Israel. Vamos ler 3 referências. Primeiramente, vamos ler Jeremias 30, verso 7. Ok? Depois me prepare Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43. Depois eu cito a última. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Por que é que a grande tribulação é denominada como tempo de angústia para Jacó, ou seja, para a nação de Israel? É porque os judeus serão enganados pelo anticristo. Para compreendermos isto, precisamos observar atentamente o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, verso 43. Se eu fosse você, eu anotaria esta referência. Vamos ler. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. É de uma profundidade impressionante este versículo. Disse Jesus, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai. É Jesus quem diz. E vós não me aceitais. Ele está falando aos judeus. Outro, porém, virá em seu próprio nome, e a este aceitareis. Igreja, seminaristas, quando Jesus veio a este mundo, ele veio com exclusividade para os judeus. Eu vos pergunto, estes o receberam, sim ou não? Não. Ele reunia em si as prerrogativas para se apresentar como Messias, que era ansioso e fervorosamente aguardado pelos judeus. Mas por que é que os judeus não receberam? Porque eles queriam que ele rompesse com Roma e inaugurasse aqui o seu reinado terreno e temporal. Mas ele disse, o meu reino não é deste mundo. Jesus trouxe a propositura da instauração de um reinado espiritual. E os judeus o classificaram como um impostor e o rejeitaram, correto? Então vejam bem, eu vim em nome de meu Pai e vós não me aceitais. O Messias já veio, vocês concordam comigo, sim ou não? Sim, o Messias já veio. Mas os judeus não o receberam. E por incrível que pareça, eles ainda aguardam pela vinda do Messias. Por isto que o anticristo necessariamente vai ter que ser judeu. Por quê? Porque quando ele surgir no cenário mundial, ele vai se apresentar aos judeus como o Messias. E se há algo que os judeus são inigualáveis, insuperáveis, é no que tange ao estudo das linhagens, das genealogias. Eles são insuperáveis nesse aspecto.
Uma junta judaica vai ser formada e o anticristo vai apresentar as suas credenciais, correto? E então eles vão confirmar que ele vai descender de uma das 12 tribos de Israel. Alguns, querendo forçar uma interpretação com base em Gênesis 49:17, dizem que ele virá da tribo de Dan. Não podemos fazer esse tipo de afirmação, correto? O anticristo, na verdade, vai ter dupla nacionalidade. Veremos daqui a pouco por quê. Ele vai ser judeu e europeu, dupla nacionalidade. Então os judeus confirmarão que ele vai descender de uma das 12 tribos de Israel e farão um acordo com ele. Por quantos anos? 7. Quantos anos? 7. Ele vai honrar na plenitude este acordo, sim ou não? Não. Ele vai cumprir apenas a primeira fase, os 3 anos e meio, correto? Aí ele vai romper o acordo, e quando romper o acordo, a sua máscara vai cair. E os judeus verão a bobagem que fizeram. E aí serão perseguidos ferrenhamente pelo anticristo. Mais uma referência. Daniel capítulo 11, versículo 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Olha, irmãos, a profundidade desse versículo. Anote isto. Ele virá caladamente. A preparação para o advento do anticristo não está sendo feita de maneira bombástica, não. Com estardalhaços. É tudo muito silenciosamente. O cenário já está montado. O palco já está pronto. Ele virá caladamente e tomará o reino com engano. A quem diretamente o anticristo vai enganar? Aos judeus. Ele vai dizer, eu sou o vosso Messias, e fará com eles uma aliança por 7 anos, mas só vai cumprir a primeira fase. Aí vai romper o acordo, e na segunda fase tribulacional, ele vai perseguir os judeus. Muito bem, letra F, vamos ler. Será marcado pelo surgimento do anticristo. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Depois deixa aberto, porque nós vamos ler na sequência, quando eu solicitar, versos 7 e 8. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Muito bem, irmãos. O personagem central do período tribulacional vai ser o anticristo. Biologicamente falando, o anticristo vai ser um homem comum, porque muitas pessoas têm uma ideia, lamentavelmente errônea, equivocada, de que o anticristo vai ser um tipo de Robocop, de forma alguma. Biologicamente falando, anatomicamente falando, ele vai ser um homem comum, porém superdotado pelo diabo com faculdades sobrenaturais, como carisma, liderança, estratégia, intelectualidade e um grande poder de persuadir ou convencer as pessoas. Não podemos afirmar quem vai ser o anticristo. Muitos caíram em descrédito quando fizeram. Por exemplo, quantos de vocês aqui ouviram pessoas afirmando de público que o anticristo poderia ser João Paulo II ou Karol Wojtyla, o ex-papa? Quantos ouviram? Muitos. Como ficam tais pessoas que fizeram esta afirmação? Outros afirmavam categoricamente que o anticristo seria Saddam Hussein. E aí, nós vamos ver uma relação aqui nas imagens hoje de pessoas que foram citadas como propensas candidatas ao posto de anticristo. Então a Bíblia não nos revelou sua identidade. Por isso toda afirmativa nesse aspecto deve ser encarada com uma suspeita, correto? Nunca creia de fato nesse tipo de apontamento. Olhe, por que é que o anticristo não se manifestou? A Bíblia diz que há algo que impede a sua manifestação. Vamos ver? Versos 7 e 8, na sequência do texto. Porque já o ministério da injustiça opera. Mistério. Porque já o mistério da injustiça opera. Isto. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, ou a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda.
há algo que impede a manifestação do anticristo. Aí os teólogos se dividem no que tange a esta interpretação. Para muitos é o Espírito Santo, para outros a presença da igreja. Os dois grupos estão certos. O Espírito Santo é o agente, a igreja é o meio pelo qual Deus impede a manifestação do anticristo. Enquanto perdurar a dispensação da graça, também conhecida como dispensação do Espírito Santo, e a igreja de Araruama aqui estiver dando glória ao nome de Jesus, o anticristo não se manifestará. Ele só haverá de se manifestar quando esta igreja for arrebatada. Você não vai ver o rosto tétrico, apavorante do anticristo. Você vai ver o lindo rosto de Jesus Cristo em sua laureada glória. Louvado seja Deus. Agora vejam, por que é que em diferentes épocas sempre tivemos nomes alternados como propensos candidatos ao posto de anticristo? É muito simples. Sabem por quê? Porque o diabo não sabe quando vai se dar o arrebatamento da igreja. Ah, pastor, eu não concordo com isso. Então vamos ver. Mateus 24, verso 36, por favor. Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Daquele dia e hora ninguém sabe. Jesus está falando do dia e da hora da sua vinda. Então preste bem atenção. Vamos aqui fazer uma conexão com o que eu estou falando, com base no texto que foi lido. Quando ocorrer o arrebatamento da igreja, aqui na terra vai ocorrer a grande tribulação. Como o diabo não sabe quando vai se dar o arrebatamento da igreja, em diferentes épocas ele sempre teve alguém preparado supostamente com grande potencial para exercer o posto de anticristo. Mas nem o diabo sabe quem vai ser a sua obra-prima, o filho da perdição, no caso o anticristo. Mas Deus sabe quem vai ser este personagem que vai governar a terra durante os 7 anos da grande tribulação. Os irmãos entenderam? É interessante isto. Quando a igreja for arrebatada, aqui na terra vai se iniciar a grande tribulação. Como o diabo não sabe quando vai se dar o arrebatamento, ele fica perdido, mas nós não estamos perdidos, nós estamos caminhando bem, caminhando certo, louvado seja o nome do Senhor. Vamos conhecer os outros nomes atribuídos ainda ao anticristo, página 18, vamos lá? 1, homem do pecado, só vocês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na década de 80, o cantor e compositor brasileiro Alceu Valença compôs uma canção intitulada Anunciação. E na música ele diz: tu vens, eu já escuto os teus sinais. Questionado posteriormente ao chamado sucesso desta canção, sobre o personagem em foco na canção, ele disse: eu estava em transe quando eu compus esta música. Eu vi um rosto apavorante de um homem que vai governar a terra sozinho. É uma clara alusão ao anticristo. Eu volto a dizer, ninguém tem a autoridade para afirmar quem vai ser o anticristo, porque sua identidade não nos foi revelada. Muito bem. Queridos, vamos logo a seguir. O anticristo vai governar sobre 4 importantes áreas. Vamos ver qual vai ser a primeira? Área política. Vejam, ele vai aniquilar as formas de governos existentes hoje. Parlamentarismo, monarquia, presidencialismo. E ele vai instaurar na terra um modelo anacrônico fora de moda, o totalitarismo. O anticristo vai ser o maior de todos os déspotas, ou o maior de todos os tiranos, o maior de todos os ditadores. O que é curioso é que, se nós olharmos no cenário da história, nós veremos que os grandes ditadores estão passando. Por quê? Porque o mundo se democratiza e se ajusta para a projeção do maior ditador, que vai ser o anticristo. Veja, Lenin, Stalin se foram da antiga União Soviética.
Hitler se foi da Alemanha nazista. Mussolini se foi da Itália fascista. Mao Tse-tung se foi da China, graças a Deus, matou 70 milhões de pessoas. Slobodan Milosevic se foi da antiga Iugoslávia. Ainda mais recentemente, Charles Taylor caiu na Libéria, Marcos nas Filipinas, Baby Doc no Haiti, Pinochet no Chile, Stroessner no Paraguai, Idi Amin Dada de Uganda, Nicolae Ceausescu da Romênia. Mais recentemente, Saddam Hussein caiu no Iraque e recentemente Fidel Castro renunciou como comandante do governo de Cuba. Os grandes ditadores estão desaparecendo do cenário mundial, porque o mundo se adequa para o surgimento do maior ditador, que vai ser o Anticristo. Muito bem. Segunda área, leamos área econômica. Vamos ler Apocalipse 13, versos 16 a 18. 16 a 18. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Queridos, preste bem atenção, olhem para mim. Literalmente, o anticristo, chamado aqui como a besta, você tem na apostila, a palavra besta vem do grego terion e quer dizer fera. O anticristo, a besta, vai controlar o mundo também na esfera econômica, na área econômica. E com base em um número, qual vai ser? 666. A Bíblia diz que nós temos que calcular o número da besta. Vamos calcular? Na numerologia bíblica, o número 6 é o número do homem, o número 7 é o número da perfeição. Perfeito só haverá um, que é o Senhor Jesus. 666 é a tentativa desesperada do diabo de projetar no cenário mundial alguém que se aproxime de Cristo. No caso, o anticristo. É óbvio que Satanás não vai alcançar o seu intento. A marca da besta será efetuada na mão direita de cada pessoa, então na sua testa, isto literalmente. Quem aceitar a marca da besta vai aceitar o seu senhorio, a sua voz de comando. E é uma marca definitiva, de compromisso selado. Agora, quem não aceitar a marca da besta não poderá comprar e não poderá vender. Ficará anulado em todo o processo contábil ou comercial. Queridos, é bom que nós tenhamos aqui a consciência de que ninguém pode precisar como se dará a marca da besta. As interpretações variam, correto? Na época da igreja primitiva, acreditava-se que a marca da besta poderia ser efetuada através do ferro quente, como se marca o gado bovino ainda hoje no Brasil, em alguns lugares do mundo. Na sequência, a tatuagem ganhou uma interpretação muito forte, depois a tinta de carimbo, mais recentemente o raio laser. Acreditava-se, portanto, que o sistema laser, sendo rápido, eficiente, indolor, seria, portanto, o mais pragmático. Mais recentemente agora surge a interpretação de que a marca da besta poderá ser efetuada através da introdução de um microchip. Eu até vou mostrar aqui o VeriChip. Agora, é bom que nós saibamos que a palavra marca vem do grego charagma, e quer dizer marca real. Não vai ser uma marca fictícia, uma marca real. Eu creio que o microchip, ele vai funcionar também como controle, é óbvio. Mas eu não posso apontar para a interpretação da marca da besta nesse aspecto. Vocês concordam comigo? O microchip funciona como banco de dados e monitoramento. Até animais são marcados hoje com a introdução de microchip, correto? Então, que isto estará auxiliando o anticristo no governo mundial? Sem dúvida. O mundo se adequa para um controle total. O mundo está globalizado, meus irmãos. As pequenas lojinhas, os pequenos armazéns, os pequenos comércios estão desaparecendo, dando lugares aos grandes hipermercados, aos grandes shopping centers, aos grandes conglomerados. O mundo está conectado, interligado através da internet. Portanto, tudo está pronto para o governo do anticristo, correto?
Agora, acerca da marca da besta, como é que ela vai ser efetuada, ninguém pode determinar. A grande maioria dos escatologistas acredita que esta marca vai ser num sistema laser, que é rápido, eficiente e indolor. Não será vista a olho nu, porque vocês vão de convir comigo que uma marca a olho nu, ela é constrangedora. É ou não é? Correto? Então, esta marca não será vista a olho nu, mas escaneando-se, confirmar-se-á, portanto, sua presença. Olhem, os grandes centros de entretenimento do Brasil e do mundo já usam esse instrumento. Outro dia um rapaz me ligou em Goiânia dizendo: pastor, lamentavelmente sofri uma rota de colisão no aspecto espiritual. Eu fui numa inauguração de uma casa de shows. Meio perdido, cheguei na bilheteria, paguei o equivalente para entrar e simplesmente bateram com objeto na minha mão direita, na parte superior. Eu olhei, não vi nada, mas quando escanearam, apareceu no monitor ali na frente uma tinta brilhante. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Voltei a olhar para a mão, não tinha nada. Olhei na tela, tinha. Eu disse: olha, já é um prenúncio da marca da besta. Não vou entrar, não. Me deu o dinheiro de volta. Não tem jeito. Então, deixei ali o dinheiro, pastor, e voltei para casa, consertei a minha vida com Jesus, porque eu já vi ali um prenúncio de como vai ser o controle da economia mundial para o anticristo durante o período tribulacional. E é verdade. É verdade. O que nos importa nesta noite é entendermos que haverá um controle real, um controle verdadeiro. Quem aceitar a marca da besta, aceitará a sua voz de comando, o seu senhorio absoluto. Quem rejeitar a marca da besta não poderá comprar e não poderá vender. Agora me escute, o número 666 está presente no nosso meio. Querem ver aqui um exemplo? Por favor, não precisa tirar a conta bancária dessa instituição, tá ok? Seu dinheiro é consagrado ao Senhor. Você é dizimista, você é fiel. Não precisa tomar uma atitude precipitada. Mas quem aqui tem um cartão do Unibanco aqui entre nós, por favor? Alguém tem? A irmã tem? Você tem? No momento aí, alguém tem? No momento, alguém tem um cartão? Pode mandar senha para mim também, se quiser. Alguém tem aí no momento? Me ajude, nós estamos correndo. Por favor, um obreiro pegue lá, eu quero que o pastor Júlio César veja, meu pastor presidente veja, por favor. Isso, lá atrás. A logomarca do Unibanco, é para o senhor confirmar, pastor. Pastor, a logomarca do Unibanco são 3 6 entrelaçados. O senhor pode confirmar isso, presidente? São 3 6 entrelaçados. É impressionante. Impressionante. Dá para mostrar aqui? Ali na tela? Viram aí, irmãos? Viram? É impressionante. São 3 6 entrelaçados. 666. Não tire o seu dinheiro de lá, não se precipite, isso não quer dizer nada no que tange a sua vida espiritual. Amém, irmãos? Não vamos interpretar de uma maneira equivocada isso aí não, ok? Ok, olhem para mim aqui, por favor. Olhem para mim. O código do Banco Mundial é 666. A revista mais promíscua do mundo é editada no interior da França. E o título dela, 666. Quando Collins, Aldrin e Armstrong alcançaram o solo lunar no dia 20 de julho de 69, o ex-presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, lhes fez uma ligação telefônica através da sede da NASA no Cabo Canaveral. Qual foi o prefixo que ele discou? 666. A maior indústria bélica fica nos Estados Unidos. E ela tem na sua documentação em alto relevo o número 666. Em Nova York existe um prédio de 15 andares e no último andar há um número escrito na janela, em caráter definitivo. 666. Este número está presente em nosso meio. A ex-governadora do Rio, Rosinha Mateus, ou Rosinha Garotinho, vetou uma lei que fora aprovada pelos senhores deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que aprovava a união homossexual para fins previdenciários. E ela vetou. Qual era o número dessa lei? 666. Este número está presente em nosso meio, correto? Então, vejam como as profecias se aceleram para o seu cumprimento.
Quantos podem dizer amém por isto? Eu vou perguntar para ter a certeza de que vocês de fato aprenderam. A marca da besta será efetuada na mão direita ou na testa de cada pessoa. O número da besta é o número 666. Eu posso determinar de maneira responsável para os alunos como se dará a inserção da marca da besta? Não, porque as interpretações variam. Mas isto revela que haverá um controle total, correto? Muito bem. Vamos lá, terceira área, área religiosa. Olha aqui, que lindo, né? Os irmãos, o Jantos já fez um trabalho aí. É aqui ou lá? Aqui? Olha aí. Está aí, olha. Estão vendo? São 3 6 entrelaçados. É impressionante. Irmãos, eu deveria ter aqui uma relação muito grande, mas em função do tempo eu não posso enumerar. Mas existe um desenho japonês, certo? Depois eu posso mostrar isso. Eu vou pedir até o Jantos que prepare para mim, em que nos olhos das pessoas aparecem também 3 6. É impressionante. É impressionante isto. Então, este número já está presente em nosso meio. Ok, área religiosa. Vamos ler Apocalipse 13, versos 11 a 15. Obrigado, viu? É a tecnologia a serviço, não é, pastor? Que coisa fantástica. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhante ao de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e fez grande sinal, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Muito bem. A segunda besta trata-se do falso profeta, que vai ser o mentor para as atividades tribulacionais. Ele vai ser o mentor executivo, ele vai ser o cérebro do anticristo para o período tribulacional. Mas também o falso profeta vai ser o ministro de cultos deste período. E ele vai imitar atividades de profetas do Senhor, principalmente do profeta Elias. Ele vai fazer com que fogo caia do céu e sinais impressionantes e sobrenaturais. O falso profeta vai edificar uma imagem da primeira besta. A palavra imagem vem do grego eikon e quer dizer cópia fiel, reprodução fiel. Esta grande imagem vai ser uma cópia fiel da primeira besta, que vai ser o anticristo. E o falso profeta vai dar poder à imagem para que ela fale. A imagem não vai andar, não vai se locomover, mas vai falar. E os homens terão que adorá-la. E aqueles que não adorarem a imagem da besta serão perseguidos e mortos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Muito bem, leiam comigo qual vai ser a última área. A área do Império Romano restaurado. Daniel capítulo 2, versículo 34. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Daniel está interpretando o sonho de Nabucodonosor, do grande colosso, da grande estátua. Ele disse: eu estava vendo isto, quando eu vi uma pedra tirada do monte sem auxílio de mãos. E esta pedra chocou-se contra a estátua, não na cabeça, não no peito, não no ventre, não nos braços, não nas pernas, mas nos pés, nos 10 dedos, em parte de ferro, em parte de barro. Vamos entender isto. Olhem, eu estou dizendo aqui que o velho Império Romano vai ser restaurado. Na verdade, esta restauração, ela já está presente no novo formato.
através da estrutura da União Europeia, antigo Mercado Comum Europeu. O Mercado Comum Europeu foi fundado em 23 de maio de 57 e entrou em vigor em 1º de abril de 58. Começou com 6 nações e hoje conta com 27 nações. Tem uma população conjunta de 470 milhões de habitantes. O seu presidente de honra chama-se Jack Delors. Vocês o verão aqui, agora mesmo, nas imagens. Há um presidente fixo, que é o ex-primeiro-ministro de Portugal, chamado Durão Barroso. E há um presidente rotativo indicado a cada 6 meses por um dos países que integram este bloco. Então há um rodízio. A cada 6 meses há um presidente rotativo. No momento, o presidente rotativo é o senhor Nicolas Sarkozy, presidente da França. A União Europeia passou a ser chamada assim em 8 de novembro de 93, quando então houve a quebra das tarifas alfandegárias. E vocês verão aqui esse dia no Tratado de Maastricht, no interior da Holanda. 8 de novembro de 93, o Mercado Comum Europeu passa a se chamar União Europeia. A sede fica em Bruxelas, a bela capital da Bélgica. Essa estrutura grandiosa já tem um PIB quase que superior ao dos Estados Unidos, de 13 bilhões de dólares. Ainda mais, tem também uma estrutura fantástica, fantástica. Tem um Banco Central próprio, tem um Tribunal de Contas próprio, tem um Tribunal de Justiça próprio e um parlamento multinacional. O parlamento tem 785 cadeiras. É um parlamento muito grande. E o mandato de cada parlamentar é de 5 anos. As sessões é que são curtas, são apenas 4 por mês, porque esses congressistas têm que sair dos seus respectivos países e se encontrarem ou na sede do parlamento em Estrasburgo, na França, ou na segunda sede em Bruxelas, correto? Então, são 2 sedes do Parlamento Europeu. É uma grandiosa estrutura que tem como moeda oficial o euro. Das 27 nações que integram este bloco, 3 não adotaram o euro como moeda oficial: Suécia, Inglaterra e Dinamarca. Agora vejam bem, esta grandiosa estrutura tem hoje 27 nações. Mesmo que o número sofra um acréscimo, como vai ocorrer no início de 2009, para que a profecia bíblica se cumpra, restarão unidas neste bloco apenas 10 nações. Primeiro, porque a profecia tem que se cumprir. Segundo, porque nem tudo são flores, irmãos. Nem tudo são flores. Olhem só. Este grande bloco é um bloco aparentemente perfeito, mas algumas nações estão insatisfeitas, porque dizem que estão perdendo o sentimento pátrio ou a soberania. Muitas nações não assinaram a Constituição Europeia, pelo menos 4 se negaram a assinar a Constituição Europeia. Então, nem tudo são flores. Vocês verão toda essa estrutura daqui a pouco através das imagens, perfeito? Mas é uma estrutura grandiosa, com PIB de praticamente 13 trilhões de dólares e com uma estrutura grandiosa de 27 nações. Eu pergunto aos alunos, o Mercado Comum Europeu, que hoje é a União Europeia, tem como sede a cidade de Bruxelas. Muito bem. A moeda oficial chama-se euro. E este bloco hoje conta com quantas nações? 27. Para que a profecia bíblica se cumpra, restaram quantas unidas desse bloco? 10. Vamos entender o porquê? Daniel disse que a pedra foi atirada do monte sem auxílio de mãos e chocou-se contra a estátua, nos pés, nos 10 dedos, em parte de ferro e em parte de barro. Ferro e barro não dá liga. Ferro, governo ditatorial. Barro, governo democrático. Essas 2 formas de governos estarão presentes, correto? O ferro mais intensamente através da liderança do anticristo. Mas essas 2 formas de governos estarão presentes. E ferro e barro não dá liga. E a pedra vai chocar-se contra essa estrutura que vai projetar o anticristo para o início da grande tribulação. Isto vai se cumprir, o choque da pedra contra a estátua, na batalha do Armagedon. Pastor, quem é esta pedra? Esta pedra é Cristo Jesus, o Senhor, que sem auxílio de mãos vai destruir essa estrutura que vai servir como trampolim para a ascensão do anticristo no início da grande tribulação.
Daniel capítulo 7, o profeta profetizou. Eu quis saber mais a respeito do quarto animal. Ele tinha 10 pontas, e no meio das 10 pontas tinha uma ponta pequena que crescia e fazia guerra aos santos, e os vencia, até que surgiu o ancião de dias. De igual modo, aos 10 dedos, o quarto animal terá 10 pontas, que falam das 10 nações que vão restar deste bloco. E a ponta pequena retrata o anticristo, que vai se utilizar deste cenário para se projetar no início da grande tribulação. João viu a besta com 10 chifres. Então, recapitulem comigo, vamos lá. 10 dedos, depois 10 pontas e 10 chifres. São as 10 nações que vão restar unidas de qual bloco? União Europeia. E a pedra tirada sem auxílio de mãos retrata o Senhor Jesus, que em sua majestade e glória vai derrotar essa grande estrutura no finalzinho da grande tribulação, no dia da batalha do Armagedon. Amém, irmãos? Muito bem. Eu vou recapitular para ver se nós de fato aprendemos, para que eu possa então concluir meu comentário e passar as imagens. Vamos lá. A igreja vai ser arrebatada e, na sequência, nós passaremos pelo tribunal onde os crentes achados fiéis receberão os. Posteriormente, entraremos para o festejo das bodas que retrata o nosso casamento espiritual e eterno com o Senhor. Enquanto isso, aqui na terra haverá a grande, que durará quantos anos? Dividindo em quantas fases? De quantos anos cada? O personagem central da grande tribulação vai ser ele vai ter um secretário particular, que vai ser o falso. Podemos afirmar categoricamente quem vai ser o anticristo, sim ou não? Não. Muito bem. O anticristo vai se projetar no mundo utilizando-se de um cenário que hoje é uma realidade. A União Europeia, que conta hoje com quantas nações? 27. Quantas nações? 27. Muito bem, mas no quadro final restarão quantas destas unidas? 10. E do meio das 10 surgirá para o mundo o anticristo. Por isso que eu disse que ele vai ter dupla nacionalidade, judeu, europeu. Amém, irmãos? Finalizando a trindade satânica, uma das coisas que o diabo mais gosta de fazer é de imitar a Deus. Ele vai tentar imitar a trindade divina. Veja na letra A qual é a primeira pessoa. Vamos ler? O dragão, que corresponde ao próprio diabo. Letra B, o anticristo, retrata a besta que vai surgir do mar. Mar aí não quer dizer água, mas povos e nações. E letra C, o falso profeta, que refere-se à segunda besta. Todos entenderam? Posso passar para frente agora? Amém? Então vamos às imagens agora, por favor. Agradeço o carinho do pastor Júlio César Silva, que é um pastor realmente diferente, companheiro maravilhoso, e tem abençoado ricamente o meu ministério. Vamos então às imagens, irmãos? Ok. Muito bem. Durante a grande tribulação, está lá embaixo, lá, ok? Isso. Durante a grande tribulação, ocorrerão duas grandes batalhas. A primeira dar-se-á no início e a segunda no final. A primeira será a batalha de Gog, que descreve o avanço da Rússia e nações aliadas contra Israel. A segunda dar-se-á no final e vai ser a batalha do Armagedon, vai ser uma guerra relâmpago que vai durar um dia apenas. Muito bem, Ezequiel 38 e 39, o profeta descreve como vai ser a batalha de Gog. Ezequiel profetizou que Gog é um príncipe, ele é um governante que quer estender os seus domínios. Ele vem de Magog, que é a Rússia, de Meseque, que é Moscou, e de Tubal, que é Tobolsk, veremos daqui a pouco. Agora preste bem atenção, a Rússia avançará contra Israel com algumas nações aliadas. Nós precisamos hoje entender quem prefigura momentaneamente o perfil de Gog, o líder da Rússia. Hoje o presidente russo não é mais Vladimir Putin, é este homem, o advogado Dmitry Medvedev, que assumiu o governo russo no final do mês de julho deste ano. Então ele encarna hoje o perfil de Gog, Dmitry Medvedev,
um advogado de 42 anos. Ok. Mas é óbvio que por trás dessa estrutura, quem ainda comanda de fato a Rússia é Vladimir Putin, que no passado foi um espião da KGB e respondia pelo apelido de cardeal. Ok. Gog é um governante que quer estender os seus domínios. Ele vem de Magog, que é Rússia, e de Mesec, que é Moscou, a belíssima capital da Rússia, Moscou. Ok. Ele vem de Tubal, que hoje refere-se à moderna Tobolsk, a principal cidade russa do lado asiático. Então, aí está Tobolsk. Ok. Aí vemos a estrutura grandiosa do exército russo. Com o fim do comunismo no leste europeu, houve também a dissolução daquele antigo bloco conhecido por União Soviética, que era composto por 15 repúblicas, sendo a Rússia a principal. A Rússia tem um efetivo militar fantástico e um grande arsenal bélico. Ok. Aí vemos toda a estrutura bélica da Rússia, ou pelo menos parte dela, que nos dá uma amostra clara de como essa estrutura é gigantesca. Portanto, a Rússia avançará contra Israel no início da grande tribulação. Ok. Mas a Rússia não avançará só. Algumas nações se aliarão à Rússia. A primeira é Gomer. Gomer é a Germânia. A Germânia é a atual Alemanha, comandada por esta mulher, a chanceler Angela Merkel. Ok. A capital da Alemanha é Berlim, que se vê aí numa belíssima foto noturna. Ok. Mas até 1989, os escatologistas discutiam qual Alemanha seguirá aliada à Rússia, a oriental ou a ocidental, já que a Alemanha estava dividida em duas. A Alemanha oriental e a Alemanha ocidental estavam divididas pelo Muro de Berlim, o chamado Muro da Vergonha. Acreditem, ele foi construído de um dia para o outro, de 12 para 13 de agosto de 1961. Tinha 165 quilômetros de extensão, 3 metros de altura, 302 postos de vigia, com 14 mil soldados que revezavam-se. Ok. Aí está a estrutura do Muro de Berlim, chamado Muro da Vergonha, que dividia Berlim em duas e, obviamente, a Alemanha em duas. Volto a dizer, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Ok. Porém, o Muro de Berlim caiu no dia 9 de novembro de 1989. E em 1990, a Alemanha foi reunificada. Hoje, só há uma Alemanha, cuja capital é Berlim. Ok. Segunda nação, a Pérsia. A Pérsia, em 1935, passou a se chamar Irã. O Irã, que é comandado por este homem, o insano Mahmoud Ahmadinejad, um homem que patrocina aquelas células terroristas que apoquinam a vida dos judeus. Este homem realizou um encontro em Teherã no início de 2007 para questionar a veracidade do Holocausto. Ele não acredita e prega isto, e expõe isto, que o Holocausto é criação judaica, que nunca ocorreu. Mas a história não mente. Os arquivos aí estão, e existem relatos fiéis até hoje, de sobreviventes do Holocausto. Muito bem, então a Pérsia corresponde ao atual Irã. O Irã é comandado por este homem no aspecto administrativo. Ok. Porque espiritualmente é comandado por este outro, o Ayatollah Ali Khamenei. Ali Khamenei é um homem que comanda a parte religiosa do país. Ok. E aí está a capital do Irã, Teherã. Lá vocês podem ver ali a foto do ex-Ayatollah Khomeini. Ayatollah é um título, quer dizer, sinal de Deus. Ok. Outra nação, Puti. A Puti refere a sua atual Líbia. A Líbia que é comandada por este homem, o coronel Muammar Gaddafi, que aparece aqui ao lado do presidente da França, Nicolas Sarkozy. Então, Putin identifica-se com a atual Líbia. Ok. A capital da Líbia é Trípoli, que aí se vê. Ok. Aí aparece uma outra nação. Na verdade, é uma junção de duas nações. Togarma. É a união da Turquia com a Armênia. O presidente da Turquia é este homem, Ahmet Sezer. Ok.
E o primeiro-ministro é este, Recep Erdogan. Ok. A capital da Turquia não é Istambul, é Ankara, que aí se vê. Então, Togarma é a união da Turquia com a Armênia. Falamos sobre a Turquia. Vamos agora falar sobre a Armênia, por favor. Ok. O homem que comanda a Armênia como presidente é este aqui, Robert Kocharian. Ok. E o primeiro-ministro é Serge Sarkisyan. Ok. E aí está a capital da Armênia, Yerevan. A Armênia integrava no passado aquele bloco conhecido por União Soviética. Então eu volto a dizer, Togarma é a união da Turquia com a Armênia. Ok. A última nação é a Etiópia, que até hoje leva o mesmo nome. A Etiópia tem como presidente Girma Georges, que aí aparece. Ok. E o primeiro-ministro é este homem, Meles Zenawi. Ok. A capital da Etiópia é Addis Abeba. Aí vocês estão vendo o parlamento africano, que tem como sede Addis Abeba, a capital da Etiópia. Estas nações se aliarão à Rússia e marcharão contra Israel no início da grande tribulação. Este relato não é meu, isso não é criação minha, é o relato do profeta Ezequiel. Ok. Gog, o líder da Rússia e as nações aliadas, levarão o que há de mais moderno no mundo bélico armamentista. Ok. Mas também muitos irão a cavalo, literalmente, Ezequiel 38:15. É bom que se saiba que Israel é um país de área desértica. 70% de Israel é puro deserto, e os cavalos têm grande poder de mobilização em áreas assim. Outra informação, 70% dos cavalos do mundo estão na Rússia. Os russos desenvolveram uma raça de cavalos especial, chamada Kirguis. Esses cavalos desta raça têm grande massa muscular e só comem ração seca. E ainda suportam alternância de diferentes temperaturas, sol intenso e frio intenso. Então, cavalos e cavaleiros aí é uma linguagem literal. Ok. Por quais razões Gog e os seus aliados vão avançar contra Israel? Não é para destruir Israel, é para se apropriar das terras onde Jesus andou, onde os profetas também viveram. As razões básicas são duas. Primeiro, por conta da posição estratégica de Jerusalém, Ezequiel 38:12. Jerusalém é o centro exato da terra, Ezequiel 5:5. Como Gog vai querer controlar o mundo, ele vai tentar passar pelo coração da terra, que é Jerusalém. Em 1995, Mikhail Gorbachev afirmou: quem conquistar Jerusalém, conquistará todo o mundo. Ok. Segunda razão, as riquezas de Israel, Ezequiel 38:12. Olhem, as riquezas de Israel são inúmeras. Os diamantes de Haifa, os lençóis petrolíferos descobertos recentemente na Galileia, a comunidade científica judaica, mas principalmente as riquezas que repousam aqui no fundo do Mar Morto. Aqui está a maior riqueza mineral do mundo, no fundo do Mar Morto, ao sul de Israel. Geólogos britânicos fizeram um cálculo estarrecedor na década de 70. Naquela época já diziam que, se os judeus extraíssem de uma só vez todas as riquezas dormentes no fundo do Mar Morto, daria para se comprar 28 vezes toda a Europa, o velho continente. Por isso que Gog vai tentar conquistar Israel, primeiro pela posição estratégica de Jerusalém, segundo pelas riquezas fantásticas da Terra Santa. Porém, Deus vai intervir em favor dos judeus. Vejamos. Ezequiel 38, versos 19 a 22, a Bíblia diz que a intervenção do Senhor vai ser tríplice. Primeiro, ocorrerá um terremoto como este que abalou a China em maio deste ano. E este terremoto que vai ocorrer vai desestabilizar as tropas de Gog. Ok. A Bíblia diz que a segunda intervenção do Senhor vai ser uma confusão entre as tropas de Gog. As tropas sairão unidas, mas vão se autoconfrontar. Ok. Por último,
Deus enviará sobre as tropas de Gog uma chuva de saraiva, fogo e enxofre, e vai consumir as tropas de Gog, o líder da Rússia. A Bíblia diz assim nas palavras do Senhor: nos montes de Israel tu cairás. Ezequiel 39:12, a Bíblia diz que os mortos serão tantos que os judeus levarão 7 meses para sepultá-los. Vitória do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Louvado seja Deus. Ok. Vamos falar agora sobre o antigo mercado comum europeu, que hoje se chama União Europeia. Foi fundada em 23 de maio de 57, entrou em vigor em 1º de abril de 58. Tem uma população de 470 milhões de habitantes e uma composição de 27 nações. Ok. Aí está o homem que idealizou este bloco, Jack Delors, que é um presidente de honra. Ele ainda é vivo. Ok. Aí o famoso Tratado de Maastricht, no interior da Holanda, que ocorreu em 8 de novembro de 93, quando o mercado comum europeu passou a se chamar União Europeia. Ok. Aí o homem que governa este bloco de nações, o ex-primeiro-ministro de Portugal, chamado Durão Barroso, é o presidente fixo, porque eu volto a dizer, como disse na aula, há um presidente rotativo indicado a cada 6 meses, que trabalha mais como coadjuvante ao lado do presidente fixo. Mas Durão Barroso é a voz majoritária deste bloco de nações. Ok. Aí a capital, que também é a capital da Bélgica, Bruxelas. Aqui é a sede da União Europeia. Ok. Aí a bandeira, o fundo azul e 12 estrelas amarelas. Ok. Aí o dinheiro oficial, chamado euro, entrou em circulação em janeiro de 2002. Das 27 nações que integram este bloco, 3 não adotaram o euro como moeda oficial: Suécia, Inglaterra e Dinamarca. Umas 30 notinhas, essa aqui ajudaria bem, né, pastor? Graças a Deus. Ótimo, ok. Aí a sede da União Europeia em Bruxelas. Esta é a estrutura grandiosa e gigantesca. É a sede deste bloco de nações. Ok. Aqui o Parlamento Europeu. Então o Parlamento tem uma sede em Bruxelas, que aqui se vê, e tem uma sede em Estrasburgo, na França. Tem 785 cadeiras e o mandato de cada parlamentar é de 5 anos. Ok. Aí vemos uma sessão do Parlamento Europeu. São 4 sessões apenas ao mês. E o mandato de cada parlamentar é de 5 anos. Ok. E aí uma das comissões reunindo-se. Então é uma estrutura gigantesca, é impressionante, é a estrutura que vai servir como palco para a projeção do anticristo no início da grande tribulação. Eu pergunto aos alunos: a União Europeia é composta hoje por quantas nações? 27. Restarão quantas unidas no final? 10. E do meio das 10 surgirá para o mundo o? Anticristo. Muito bem, ok. Vamos falar sobre o anticristo. Vocês estão vendo aí a queda da estátua de Lenin. Lenin, chamado na verdade de Vladimir Ilyich Lenin, ele protagonizou a Revolução Comunista na Rússia em 1917. Com o fim do comunismo no leste europeu, a imagem de Lenin, outrora reverenciada, não significa mais nada. A queda da estátua de Lenin também prefigura a queda das grandes ditaduras, porque o mundo se ajusta para o surgimento do maior ditador, que vai ser o anticristo. Ok. Quem vai ser o anticristo? Não podemos afirmar. Para muitos, na igreja primitiva, o anticristo poderia ser Nero, Calígula, Domiciano. Posteriormente, muitos criam que o anticristo poderia ser Napoleão Bonaparte. Outros que foram citados foram estes 2. Lenin, que morreu em 1924, e Joseph Stalin, ditador cruelíssimo, que sucedeu a Lenin na antiga União Soviética, morreu em 1953. Ok. Adolf Hitler, o fundador do nazismo, homem cruel, suicidou-se em 1945.
Para muitos, ele seria o anticristo. Eu quero recomendar aos jovens que não estão conseguindo arrumar casamento, mandem fazer uma calça igual a de Hitler, talvez ajude, olha só. Olha o modelito, não é? Ok. Ruim. Para muitos, o anticristo poderia ser Benito Mussolini, o fundador do fascismo na Itália. Ele morreu em 1945. Ok. Outros criam que o anticristo poderia ser Mao Tse-tung, o homem que comandou o Exército Vermelho. Foi o maior sociopata que o mundo já conheceu, pior do que Stalin. Este homem é o responsável pela matança de 70 milhões de pessoas. Morreu em 1976. Ok. Para tantos outros, o anticristo poderia ser John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, que foi assassinado em 1963 em Dallas, no Texas. Ok. Outro que foi muito citado é este homem, Ernesto Guevara de la Serna, conhecido como Che Guevara, médico alergista argentino, nascido em Rosário. Ele atuou ao lado de Raul Castro e Fidel Castro na Revolução Cubana em 1959, depondo a Fulgêncio Batista. Morreu no povoado de La Higuera, na Bolívia, no dia 9 de outubro de 67, assassinado por um oficial do exército boliviano. Para muitos, Che Guevara poderia ser o anticristo. Ok. Outro muito citado foi este homem cruelíssimo, Idi Amin Dada. Idi Amin governou um país africano chamado Uganda. Este homem era tão cruel que ele matava os seus, cortava suas cabeças e colocava em freezers no palácio presidencial. E quando acordava bem-humorado, ele abria as portas desses freezers e conversava, dialogava com seus oponentes, representados por suas respectivas cabeças. Ele morreu no exílio na Arábia Saudita em 2003. Ok. Para tantos outros, o anticristo poderia ser este homem, um dos homens mais cruéis que a humanidade conheceu, Nicolae Ceausescu. Ele governou a Romênia. Quem vê esta foto simpática dele ao lado de Helena, sua esposa, não pode imaginar a maldade que este homem teve e disseminou contra os seus liderados. Este homem matou milhares e milhares de pessoas. Lamentavelmente, muitas pessoas foram vitimadas por este cruelíssimo ditador. Nicolae Ceausescu morreu em 1989. Ok. Para tantos outros, o anticristo poderia ser este homem, o ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Ele tinha 3 nomes e cada nome tinha 6 letras. Ronald Wilson Reagan, 666. E por isso fazia uma conexão com o futuro ditador mundial. Reagan morreu no ano de 2004. Ok. Para tantos outros, o anticristo poderia ser este homem que ainda é vivo, Henry Kissinger, ex-secretário de Estado norte-americano, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele é judeu-americano. Ok. Este foi muito citado, o Ayatollah Khomeini. Khomeini voltou do exílio na França, depôs o Shah Reza Pahlavi e, na sequência, assumindo o poder no Irã, ele instaurou uma república islâmica e matou mais de 100 mil pessoas em nome da sua religiosidade, principalmente mulheres e formadores de opinião. Morreu em 1989. Ok. Outro muito citado foi este homem, Ferdinand Marcos, que governou as Filipinas. Ele morreu também em 1989. Sua mulher, Imelda Marcos, ela tinha um hobby, ela colecionava sapatos. Ela chegou a ter 3.000 pares de sapatos. Ok. Põe vaidade nisso, né, pastor? Para tantos outros, o anticristo poderia ser este homem, Muammar Gaddafi, que já mostramos lá atrás. Agora, ele ainda é vivo. E, na verdade, principalmente ele foi citado na década de 80 e também em meados de 90. Hoje ele está mais recluso por conta da idade. Mas, para muitos, ele poderia ser o anticristo. Ok. Augusto Pinochet, o homem que comandou o Chile com mão de ferro, matou mais de 30 mil pessoas. Eu estive no Chile, eu fiz algumas consultas, algumas anotações e conversei com parentes de pessoas que desapareceram e que morreram. Eu conversei com uma mulher cujo filho morreu, juntamente com centenas de pessoas, num estádio de futebol.
essas pessoas foram executadas vergonhosamente a mando de Pinochet. Ele morreu no ano de 2006. Ok. Outro muito citado foi este homem, Slobodan Milosevic, que governou a extinta Iugoslávia. Ele matou mais de 100 mil pessoas. Este homem foi cruelíssimo. Ele morreu em 2006 na prisão em Haia, na Holanda, onde estava sendo julgado por um tribunal internacional. Para muitos, ele poderia ser o anticristo. Ok. Este homem é muito citado e ainda é vivo. Mikhail Gorbachev, o autor da perestroika, da reestruturação. Este homem cumpriu um papel brilhante que levou à dissolução da antiga União Soviética. Para muitos, ele poderia ser o anticristo. E diziam alguns que esta manchinha que ele tem aqui seria a marca da besta. Gorbachev não gostou nada disso. Ok. Outro muito citado foi o de João Paulo II, o Karol Wojtyła, o ex-papa. Na coroa papal, há uma inscrição em latim, Vicarius Filii Dei. Cada letra em latim equivale a um número. Na transliteração da ordem numérica, simplesmente apresenta-se o número 666. Mas ele morreu no ano de 2005. Ok. Outro muito citado foi o ex-presidente americano Bill Clinton. Escatologistas americanos chegavam a dizer que Bill Clinton seria o anticristo e Hillary Clinton seria o falso profeta. Que absurdo. Ok. Outro muito citado foi o de Saddam Hussein. Saddam Hussein, um carniceiro de Bagdá, morreu em 2006. Ok. Outro muito citado é o do atual presidente dos Estados Unidos, George Walker Bush, principalmente pela crise americana e também pelo confronto aberto contra o Afeganistão e também contra o Iraque. Ok. Este é o primeiro-ministro da Itália, o homem mais rico do seu país, Silvio Berlusconi. Ele aparece nas listas dos grandes escatologistas europeus. Ok. Outro muito citado é o de Fidel Castro. Hoje nem tanto, por conta da sua idade avançada. Mas principalmente nas décadas de 80 e 90, o seu nome aparecia no topo das listas. Ok. Outro muito citado é o do homem que governa a Coreia do Norte, Kim Jong-il, filho de Kim Il-sung. Este homem é cruelíssimo, irmãos. Cruelíssimo. Transformou o seu país numa potência bélica, mas o povo passa fome. Ok. Para muitos, o anticristo poderia ser o reverendo Moon, pai da igreja da unificação. Ok. Outros apontam Hugo Chávez como futuro ditador mundial, o homem que instaurou na Venezuela uma ditadura branca. Muitos creem fielmente que Chávez poderá ser o anticristo. Ok. Para tantos outros, Mahmoud Ahmadinejad, que já apareceu 3 vezes, já estamos cansados de vê-lo, ele poderá ser o anticristo, é o homem que governa o Irã. Ok. Para tantos outros, o monge tibetano que vive no exílio na Índia, o Dalai Lama, poderá ser o anticristo, pelo seu discurso de unificação religiosa, enfim. Ok. Bill Gates é um dos nomes mais citados. Bill Gates é um dos homens mais ricos do mundo, segundo a revista Forbes, agora está em segundo lugar. Tem uma fortuna avaliada em 65 bilhões de dólares. Este homem teve o seu nome colocado num programa de computador, acreditem, triste ironia, criado por um jovem americano, e o resultado foi o número 666. Ok. Para muitos outros, o anticristo poderá ser Osama Bin Laden, um dos homens mais feios do mundo. Principalmente depois do atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, protagonizado contra os Estados Unidos da América do Norte, Bin Laden aparece no topo das listas. Ok. Este é um dos mais citados, Uri Geller, cujo nome quer dizer minha luz é Geller. Ele é judeu europeu, mora em Londres, é milionário, faz sinais surpreendentes. Aqui muitos irmãos, que têm a minha idade um pouco mais, irão se lembrar. Ele visitou o Brasil em 1977 e a imprensa deu ampla cobertura aos seus chamados feitos espetaculares. Ele faz talheres entortarem, vejam na sua mão, olhem. Ele faz com que relógios parem, é impressionante, e faz sinais sobrenaturais. Ele dá consultas espirituais. Michael Jackson
esteve com ele há 2 anos atrás e pagou-lhe a bagatela de uma consulta no valor de $500 mil.